Vamos lá. Vamos mostrar colocando o mini implante, tá bom? Mas primeiro vou mostrar um caso e depois como que a gente coloca o mini implante. Ó, peguei um caso aqui que foi utilizado, tá? Já mostrei esse caso outras vezes e tal, mas é um caso que já foi utilizado para a gente poder mostrar o que eu quero que vocês entendam. Só um pouquinho. Tem hora que fica longe de minhas... a ponteira aqui, eu vou fazer, a secretária tira as coisas aqui de perto, fico doido aqui. Então, tá aqui, não é um caso severo, tá? É um caso onde a paciente tem aqui uma mordida aberta anterior e ela tem que, nós vamos ter que intruir a região posterior dela, tá bom? Então tá aí o caso, muito bem. Ela pode instruir um pouquinho anterior? Pode, mas não pode instruir muito, né? Então, nós temos que instruir posterior também. Fizemos uma disjunção na paciente, expansão rápida convencional, dela abriu, montamos o aparelho, a mordida aberta está aí, e ela, classe 2, meia classe 2, meia não, um terço de classe 2, a mordida aberta. E aí, paralelismo radicular, aí colocamos os mini implantes, ó. Tá? Estou mostrando um caso básico, simples, nada, não é básico assim, né? Que de acordo com o diagnóstico, você tem que corrigir com intrusão posterior. E intrusão posterior não é simples. Agora é com ancoragem esquelética. Então tá aí, ó. Ó o mini implante lá. Crista infrazigomática. Crista infrazigomática. E elástico para fechar, para intruir posterior. Já mostrei, né, nessa semana, a biomecânica, que se você coloca uma força por vestibular, você está passando na frente do centro de resistência, então essa força por vestibular vai intruir e vestibularizar os molares. Se você tem os molares inclinados para a lingual, mordida cruzada, isso é bom. Se você não tem, aí não é legal, porque você vai vestibularizar molar, né? Então a gente tem que ter o controle. Ou você coloca mini implante no palato, ou... Ó, olha lá que bacana. Ó que força. Legal aqui, ó. Direção da força, ó. Passando dentro do orifício do mini implante. Tá? Olha lá. E vai fechando anterior, ó. Você está intruindo posterior, né? E olha como que nós controlamos a vestibularização. Você pode controlar ou com o mini implante aqui no palato, aqui próximo aos dentes, ou na sutura, ou você coloca uma barra transpalatina afastada do palato. Você colocou a barra transpalatina afastada do palato, o paciente não tem um momento de vestibularização. Mas, para isso, você tem que estar com banda, né? Então, como esse paciente tinha banda, porque eu já tinha feito a disjunção dele, eu usei uma barra transpalatina, não precisei colocar mini implante no palato. Mas a maioria das vezes eu coloco o mini implante no palato, porque a gente está usando cada vez menos banda nos pacientes agora. Tá? Fala, Gustavo. Estava sumido, meu amigo? Gustavo Rossi. Então vamos lá. E aí tem uns esporões aí também para ajudar a reposicionamento de língua, né? Então tá lá os mini implantes, ó. Depois que nós intruímos, nós conseguimos começando a fazer uma mecânica de retração anterior, que também já ajuda no fechamento da mordida, tá? Essa mecânica aqui, ó, de retração, você coloca o mini implante e põe uma força num gancho baixo ou direto no canino, conjuga com os anteriores. Bem, o sistema mais simples de fazer, o que vai acontecer? A linha de ação de força passa abaixo do centro de resistência. Se a linha de ação de força passa abaixo do centro de resistência, vai rodar, né? Ó, linha de ação de força passou no centro de resistência, leva de corpo. Passou fora do centro de resistência, roda, sentido horário e anti-horário. Então aqui nós passamos abaixo do centro de resistência. O que vai acontecer com esse conjunto todo? Porque está tudo ligado pelo aparelho fixo. Vai ter um momento. Momento é uma rotação, um giro. Em que sentido? Para você saber isso, é só você vir com a linha de ação de força aqui, ó. Opa. A hora que ela passar pelo centro de resistência, circula o centro de resistência.
sentido horário. Então vai extruir anterior um pouco e vai intruir posterior, tá? Aqui a gente podia extruir um pouquinho anterior no caso dela. Então é feito isso aqui, ó, tá? Mas no caso era bem menos a movimentação, né? Dessa paciente. Então olha lá. O ideal é tirar os terceiros molares. Eu tinha pedido para ela tirar terceiro molar e ela enrolava. Eu falei, vou começar a movimentação. Se fosse inferior não dava nem para pensar, tá? Em distalizar. Agora superior ainda dá. Nessa idade aqui ainda dá. Aí terminou o tratamento dela. Oclusão normal, fechamento, mordida fechada. Olha a linha do sorriso, está normal, ó. Mostrando o dente inteiro aqui na frente. Não instruiu o dente, porque nós instruímos posterior. Enxave de oclusão. Terminado o tratamento. Bom, muito bem. Agora, aí ela tinha tirado os terceiros. E aí, um caso de mordida aberta simples, mas que tinha que ser com intrusão posterior. E intrusão posterior antes da ancoragem da esquelética não era fácil, né? Não dava pra gente fazer fácil, olha lá. Tá? Então, vamos lá. Qual que é a ideia aqui? A ideia que eu quero mostrar para vocês é que o mini implante é muito bacana, o extraoveolar. Você pode fazer a correção da mordida aberta, você pode fazer a correção da classe 2, você pode fazer correção de classe 3, a correção do Brode, né? Olha aí. Muito bem. Fernando, onde que coloca esse mini implante? Eu mostrei um caso mais bem tranquilo, só para a gente entrar nesse assunto. Fechou. Nós não podemos fazer, numa mordida aberta, o diagnóstico vai mostrar para a gente que se o paciente não mostra dente no sorriso, ou mostra pouco, a linha do sorriso é baixa, você pode fazer isso aqui, ó. Mas isso é o diagnóstico que vai mostrar para a gente, tá? Muitas vezes você não pode fazer isso, você tem que fazer o contrário, você tem que intruir o posterior. E foi esse caso que nós mostramos ontem. Então tá bom, mas então onde que vai colocar o mini implante? Então vamos lá. Tá. Mini implante em crista infrazigomática, ó. Nós estamos falando de mordida aberta, faz 2 dias que nós estamos falando aí de caso de mordida aberta, caso de extrusão anterior ou de intrusão posterior. Nós falamos bastante, né? Deixa eu ajustar aqui. Opa! Tá difícil esse tripé meu aqui hoje. Aí, agora tá legal. Então vamos lá. Retração de canino, retração de toda a bateria anterior, retração de toda a maxila, intrusão posterior, compacção posterior, mordida cruzada. Você vai corrigir várias coisas, tá? E onde que é a crista infrazigomática? Nós temos alguns locais para a gente colocar aqui nessa região. O mais comum deles está aqui, ó. Aqui é o processo zigomático, aqui é o processo alveolar, e entre o processo alveolar e o processo zigomático tem a crista infrazigomática. E aqui na crista infrazigomática, o mini implante pode ser colocado mais baixo, pode ser colocado mais alto e pode ser colocado até reto aqui, ó. Tá? Que é a crista alta. E aí você vai fazer vários tipos de mecânica com ele. Tá? E tem várias formas de colocar esse mini implante em crista infrazigomática. Onde ele fica aqui, ó. Ó o seio maxilar. Ó a parede que fica o mini implante, tá? Ele não tem muita quantidade de osso para ele ficar. O mini implante fica preso mais na cortical, tá bom? Olha como varia aqui, ó. Possui 2 paredes bicortical essa região, né? Uma vestibular e outra lateral, que é o seio maxilar, com espessura média entre 2 e 9 milímetros. Gente, 2 e 9 milímetros. Fala, Paulo, tá bom, meu amigo? Pulga, olha lá. E aí, nós podemos até palpar a crista infrazigomática. Normalmente ela está na região entre primeiro e segundo molar. Tá? Normalmente, essa região aqui, ó. Você coloca o indicador lá, palpa e vê onde que ela é. Mas normalmente ela está entre primeiro e segundo molar. Pode ser feito vários tipos de movimento. Tem o IZC6, IZC7. Nós não vamos dar aula hoje sobre isso, né? Mas o mais comum é o 7,
que é colocado entre primeiro e segundo molar, tá? Esse aqui é o 6, que é colocado em cima do primeiro molar. O Liu protocolou dessa forma. Aí veio o Chang e falou para fazer o IZC7, que era entre primeiro e segundo molar, que é uma região onde tem mais osso e ele não fica, e ele fica entre as raízes não, né? Mas ele não fica em cima de raiz, como no 6. O volume ósseo na região é maior do que no primeiro molar, menor chance de atingir raiz e está fora da área radicular, conseguindo maior retração em massa, o IZC7. Mas o 7 é porque ele é entre o 6 e o 7, tá, gente? Ele é entre os dois dentes. E você vai fazer várias mecânicas com ele, né? O que eu quero mostrar, olha aí que bacana, é uma estaca que a gente tem na região posterior, ó. Uma estaca travada lá atrás. E quem tem que colocar esses mini implantes, vou falar de novo, eu sei que eu sou chato nesse assunto, quem tem que colocar mini implante é você, ortodontista. Não encaminhe o seu paciente para colocar mini implante. O professor Fernando é até chato nesse ponto, né? Eu já falei que eu não gosto de colocar mini implante. Não gosta. Você vai viver de ortodontia, quer ganhar dinheiro com ortodontia, você precisa de ortodontia, aprenda a fazer seus mini implantes. Você vai ter uma liberdade muito grande no consultório para usar a hora que você quiser, aonde você quiser. Senão você tem que ficar selecionando o paciente para mandar. E é muito chato isso. Aí o paciente vai, faz, não vem no lugar correto, não fica legal, perde o mini implante, você não manda de novo. Quem tem que fazer mini implante é o ortodontista. O mini implante é um acessório a mais que a gente tem hoje na clínica. É um acessório que a gente tem na clínica. Quanto menor for o ângulo de inserção do parafuso, maior a chance de atingir raiz, né? Se eu estou fazendo com um ângulo bem aberto, tudo bem. Se eu vou fechando o ângulo aqui, ele vai... Aí é interradicular. Olha que interessante. Esse estudo mostrando do Liu e do Chang, que um parafuso de 12 milímetros, 7,5 ficou em osso não cortical. 1,5 ficou em osso cortical. 1,5 em mucosa e 1,5 a cabeça fora da mucosa aqui, o transmucoso. Mas é 1,5 que segura, tá? Nesse caso aqui, que é a cortical. Aí tem uma série de informações, por exemplo, que tem que ser em gengiva inserida é o melhor local, mas o Chang publicou um artigo recentemente mostrando que não tem diferença entre gengiva inserida e mucosa alveolar. Para a minha prática clínica e para vários amigos nossos tem diferença, tá? E aqui, ó, se atingir o seio maxilar, tá? Essa pergunta me fazem muito. Se atingir o seio maxilar, gente, até 2, 3 milímetros dentro do seio maxilar não tem problema nenhum, tá? Tem que chegar aqui até 2, 3 milímetros dentro do seio maxilar, porque ele regenera tudo ali, não tem erro não. E o que você tem que fazer? Você não tem que fazer nada, você só tem que acompanhar e ver se o paciente não vai se queixar de dor, de sinusite, essas coisas, tá? Ó, podem sofrer autocicatrização. Tá bom? Então, não se preocupem tanto com isso. Lógico, né? Que você tem que ficar esperto, mas não é um problema. E ele é estéril, né? Instalação em gengiva inserida é melhor, porque você tem menos chance de ter hiperplasia, menos chance de perder o mini implante, tá? Então, olha aqui um caso nosso, ó. Eu coloquei esse mini implante e ele ficou em mucosa alveolar, ó. Tá lá na mucosa móvel. Ah, tá legal, tá legal. Olha lá, depois de 2, 3 meses. Não perdeu não, tá? Graças a Deus não perdeu, deu por fazer o que eu precisava com ele. Mas olha o que aconteceu, né? Hiperplasia. Mesmo com um transmucoso grande daquele. Aqui mostrando aqui o Faber, mostrando que até em mini placa, eles não querem deixar ela em gengiva solta, né? Em mucosa alveolar, eles fazem enxerto, ó, de gengiva inserida em cima, porque mantém melhor, né? Aí aqui tem um trabalho que o Chang está falando que não tem diferença, que agora ele viu isso, tal, não vamos nos prender nisso aqui não, eu quero mais mostrar para vocês aqui os mini implantes, tiveram os mini implantes
buccal shelf, não, peraí, tiveram grande sucesso, aproximadamente, não é de buccal shelf, não, 93%, mas não houve diferença significativa entre colocação em mucosa móvel ou gengiva inserida, tá bom? Então, um trabalho bem recente dele aí mostrando isso. Única coisa, se vai colocar em gengiva móvel, mucosa alveolar, coloca com transmucoso longo, tá? Não coloca transmucoso curto, não. Ó, isso aqui tem gengiva móvel, mucosa alveolar. O ponto de inserção do mini implante pode penetrar em gengiva inserida ou mucosa móvel, mas a cabeça do mini implante deve estar pelo menos 5 milímetros acima do nível do tecido mole, para ele não hiperplasiar. Bom, aqui são dados, né? Aço ou titânio também, ó, a gente já sabe que hoje não tem diferença. A liga de titânio, ela é menos, ela é mais friável do que a liga de aço, né? Então ela tem um pouco mais de chance de fratura, tem, mas ela tem elasticidade suficiente para a gente colocar os mini implantes sem fraturar também, tá? Então não vamos discutir isso também não, porque isso aqui não tem diferença não, tá bom? A gente está hoje aí trabalhando os mini implantes extra-alveolares, então, são tudo de 2 milímetros de diâmetro. Não tem problema, eu trabalho aqui com aço, eu trabalho com titânio, eu trabalho tanto com um quanto com o outro em buccal shelf, em crista infrazigomática, em palato que for, e não tem erro não. Ah, mas você coloca de titânio em buccal shelf? Coloco. Opa, coloco sim, sem problema. Sendo de 2 milímetros, bora, né? Sempre falando aqui, tá? Então o resumo disso aqui é que hoje não tem tanta diferença mais não, tá? Todos eles são muito bem feitos. Aí, ó, aço ou titânio. Eu não estou me prendendo muito, gente, porque senão eu tenho que dar uma aula aqui, né? Essa aula dura 4 horas. Aço ou titânio são materiais clinicamente aceitáveis para IZC, porque a taxa de sucesso geral foi de 90%, ele estava fazendo um trabalho em IZC, né? 93%, ó, tá? Então, não tem erro, tá bom? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas tem as kits, né? Tem da Steel, que é só de aço, tem o da PECLab, que é de titânio. PECLab é só titânio, tá? A chave da PECLab, que você separa ela ao meio, engata no seu contraângulo e ela fica uma chave contraângulo para colocar no palato. Os mini implantes da PECLab extra-alveolares, agora tem aumentou muito o número o tamanho desses mini implantes, né? Ó, agora tem com 4, da PECLab, desculpa, com 4 de transmucoso, 2, 10, 12, 10, mas todos de 2 milímetros de diâmetro. Lá da PECLab. A Morelli lançou os dela também. A Morelli inicialmente lançou 2 deles só, muito grandes, tá? E depois ela lançou 12 por 4, 12 os 2 de 2 milímetros, mais 12 de rosca e 4 de transmucoso, 16. E 14 de rosca e 4 de transmucoso, tá? Então era muito aqui, dá 18. Aí a Morelli lançou outros intermediários aí menores, tá bom? Tá? Mas tá aí, ó. Aqui é de um colega nosso, Felipe Thiago, do IOA. Ele postou essa foto, achei muito interessante, e mostrando um crista infrazigomático alta. Olha o tamanho do transmucoso, né? Agora, a técnica de instalação, nós estamos falando hoje de IZC, tá? Então vamos lá. 3 fatores-chave para o sucesso da estabilidade, porque nossos mini implantes têm estabilidade primária. 3 fatores: qualidade do osso, design do parafuso e técnica de instalação, tá? Então, crista infrazigomática, vamos colocar? Vamos lá? Tá aí, ó. Essa é a região entre o primeiro e segundo os molares. Normalmente eu entro na linha mucogengival. Você entra na linha mucogengival e vai penetrando. Agora vamos ver a técnica de penetrar, né? Ó, quanto mais paralelo, mais angulado ele for, mais fora das raízes ele fica. Quanto mais paralelo ao dente, ao longo eixo do dente, melhor para nós trabalharmos, tá? Só que nós temos que tomar cuidado na hora de inserir para isso não escapar.
não escorregar, né? Então tá aqui, ó. Esses desenhos são bem assim conhecidos, né, do professor Criscianghi. Quem desenha é o Dr. Hansky. Ele fez essa animação não, esses desenhos. Então, ó, linha mucogengival entre primeiro e segundo molar. Você pega a técnica do Criscianghi com mini implantes de aço é feita dessa forma. Você pega, entra com 90 graus na linha mucogengival e começa a penetrar. Por que 90 graus, professor? Você vai lá no meio das raízes. Calma. Porque se ele colocar já inclinado desse jeito, ele corre o risco de escapar, machucar o paciente. Então a técnica do professor Criscianghi é assim, ó. Começa com 90 graus, entra 1 milímetro, bem pouco, umas 7 voltinhas, 6, 7 voltas aqui. A partir do momento que ele penetrou a cortical, aí já não escorrega mais, né? Aí ele começa a mudar a mão assim, ó, sem parar de rosquear. Vai mudando a mão e vai inclinando, vai mudando a angulação. Olha lá, ó. Vai mudando a angulação para sair fora das raízes. E a alegação dele, que ele usou lá atrás, né, ele alegava que tinha que ser de aço por causa dessa manobra. Porque você faz uma força grande no mini parafuso e pode quebrar ele se não for de aço. Só que hoje, assim, eu não gosto de fazer essa técnica com mini implante de titânio. Eu faço diferente quando eu uso titânio. Já o Túlio falou para mim que ele faz com os mini implantes, o Túlio Andrade. De titânio ele faz essa mesma técnica. Igualzinho tá aqui. E não fratura, tá? E aí fica posto desse jeito, ó. E aí você vai fazer a sua mecânica para intruir, para retrair e tudo mais, né? É que a gente fica mostrando tanto caso clínico. Então eu falei, deixa eu mostrar como é que coloca aqui. Nós vamos fazer uma outra live também para mostrar o buccal shelf depois, tá? Olha lá. Quando eu for fazer a live de mordida aberta, classe 3 com mordida aberta anterior, vai ser agora, semana que vem. E aí eu faço de dia, eu faço mostrando resolvido o caso, e à noite eu mostro como eu coloco o mini implante. Onde fica o mini implante, ó? Nessa cortical aqui, ó. Nessa cortical. Ó. Tá? Aqui são vários cortes, mostrando que é entre primeiro e segundo molar, é uma região realmente que tem uma qualidade de osso melhor. É aí que vai ficar nosso buccal shelf, nesse triângulo. Nosso crista infrasgomática, estou confundindo. Tá? E aí, Daniel, tá na roça? Fala, Stefan, como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Stefan Cardon. Agora que eu estou vendo aqui a turma que está entrando aqui. Eu vou vendo a turma aqui, vou falando um oi aqui, depois eu esqueço uns ou esqueço outros. Vocês desculpa se eu pulei alguém aí, tá? Falei hoje de manhã, vou falar agora de novo. Bom ano novo para todo mundo aí. Que todo mundo esse ano tenha muita prosperidade, muita saúde e que a gente se livre logo do problema aí do Covid, né? Mas vamos lá. Olha lá. E aí você vai fazer o seu trabalho. O ideal, como o professor Criscianghi fala, tem que ficar 5 milímetros fora da mucosa, tá? Ele ficando fora da mucosa 5 milímetros, os acessórios que você coloca nele não fica pegando na mucosa, não é fácil a mucosa hiperplasiar e cobrir ele, tá bom? Olha aí, isso aqui é o mini implante do professor Criscianghi, foto dele, tá? Olha a gengiva inserida, a linha mucogengival, né? A linha mucogengival aqui que ele desenhou. Olha lá. E o mini implante 5 milímetros afastado. Então, sempre que possível, o mini implante ficar na linha mucogengival. Mas ele só entra, gente, ou ele pode entrar aqui na linha mucogengival, ou ele só entra aqui, a ponta dele vai lá para cima, né? A cabeça dele que fica aí. Olha o professor Criscianghi aqui, ó. Olha o tamanho dessa tela, foi lá em Maringá esse congresso. Anestesia infiltrativa local e coloca os mini implantes. Você pode mesalizar posterior, coloca ele inclinado para anterior, ó. Você mesaliza posterior.
Pode mandar fazer um guia, se você tem algum receio, manda fazer um guia, só que aí você tem que escanear, tem que fazer a tomografia, prototipagem, né? Fazer tudo isso, mas pode fazer, tá? Você pode fazer um posicionador. Se quiser, olha lá como é que funciona, tá? Vamos colocar então? Então tá lá. Professor Fernando, você faz tomografia. Ele disse que se entrar no seio até 3 milímetros não tem problema. Até 3 milímetros não tem problema não. Fala, Basílio, meu amigo, você tá bom? Blue Eyes. Gostei que o Blue Eyes não pega Covid, né? O olho azul não deixa. Vamos lá então. Bom ano novo para todo mundo aí. Book. Ó, vamos colocar esse mini implante aqui. Tomografia. Se eu tenho tomografia por algum outro motivo, é lógico que eu vou olhar a tomografia. Se eu não tenho tomografia, por enquanto, eu não peço tomografia para todos os meus pacientes. E eu não peço tomografia para colocar o mini implante. Eu sei que tem muita contradição em relação a isso. Eu olho na panorâmica e na panorâmica, se eu ver aquele seio maxilar que vai invadindo toda aquela região interdentária, eu já fico esperto, eu falo, opa, aqui não é legal colocar mini implante em crista infrasgomática. Eu não tenho osso. Não é que o problema só de ficar dentro do seio maxilar, é que você não tem osso, né? Aí você vai falar que você não tem cortical óssea quase. Então, aí eu prefiro usar um outro sítio. Aí eu vou para o palato, que o palato também é excelente, tá, gente? Para colocar mini implante. Mas vamos lá. Vamos colocar então. Vamos fazer a técnica do Crisciang, que é inserir mudando a angulação. Então, olha o que ele vai fazer. Ó, tá aqui. Ele vai começar a colocar. Vai inserir 1 milímetro. E ele não, aqui sou eu que estou fazendo, tá? Eu estou falando dele, mas aqui sou eu que estou colocando. Eu vou começar a colocar e vou mudando a mão aqui para a ponta do parafuso sair fora das raízes, tá? Essa aqui é a chave da DAT Steel com parafuso da DAT Steel de 12 milímetros. Está anestesiado, infiltrativa, e está com entre primeiro e segundo molar na linha mucogengival. Então vamos lá, deixa eu chegar mais perto aqui. 90 graus. Começa a colocar o parafuso, 90 graus. Aí vai inclinando ele. Ó a mão descendo, ó. Inclinando. O paciente não sente não, ó. Não tá nem apertando o olho, ó. Ó a angulação que tá agora. Começou perpendicular ao dente, hein? Opa. Olha lá. Pronto. Vou colocar. Vocês viram quanto tempo demorou para colocar? Quer marcar no relógio alguém aí? Quanto tempo levou? Acho que eu nunca marquei. Ó, vamos lá. Tá anestesiado. Vamos colocar. 90 graus. Começa a colocar o parafuso, 90 graus. Aí vai inclinando ele. Inclinando. Ó, eu fui contando aqui, deu mais ou menos 33 segundos. Fui contando. 34 segundos. Colocado. E já pode pôr a força, gente. Já pega o elástico e já põe a força. Tá, lógico, tem que saber que força que vai pôr, né? Normalmente a gente põe aí 100, 150 gramas, que é a primeira vez, depois você pode pôr a força necessária. Ele suporta até 300, 350 gramas sem problema nenhum, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. O homem não para, a máquina. Ah, Basílio, você também não para, velho. Quando não é na ortodontia, é na bicicleta. Se for de titânio, muda o sentido do parafuso também? Então, Angélica, agora eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, para vocês, quando eu ponho de titânio, como que eu faço.
O Túlio falou para mim que ele faz desse mesmo jeito, porque eu falei numa live com ele, tava eu e ele fazendo a live, né, ele me entrevistando, ele é consultor técnico da PEC Lab. Eu falei, olha, Túlio, quando eu utilizo muito da PEC Lab também, da Steel PEC Lab, Morelli, utilizo todos. Eu não faço com a técnica do Chris Chang quando eu uso de titânio, porque eu fico preocupado de fraturar, porque a tensão é grande, né? E o módulo de elasticidade do titânio não é tão grande quanto do aço. Ele falou para mim, Fernando, pode fazer tranquilo, porque eu faço e nunca tive problema, tá? Mas eu faço diferente, você vai ver como é que eu faço aqui, tá bom? Eu não vi, acho que... Fala, Wendel, tá bom? Acho que o Book perguntou alguma coisa, mas alguém respondeu para ele já, né? Acho que foi aquela resposta lá que pode penetrar um pouco no seio, né? E, gente, tá estéreo, né? Tá estéreo e tá vedado ali, tá? Então, vamos lá. Vamos ver, acho que aqui tem... Ah lá, ele colocado, ó. Ok? Olha lá. Muito bem, vamos mandar bala agora. Quer coisa mais gostosa do que a gente ter uma estaca dessa aqui atrás, para você prender um elástico nele? Oh, coisa boa. Vamos por outro. De aço também, ó. Linha mucogengival. Linha mucogengival. 90 graus. Começa a perfurar. Eu vou perfurando aqui. A hora que eu percebo que deu, que penetrou na cortical, minha mão começa a descer. Começa a mudar a angulação, ó. Olha lá. Com isso, a ponta do parafuso vai subindo, ó. Pronto. Olha como demora para colocar. Então, eu estou mostrando para vocês que eu mostro os casos resolvidos, né? Que usou o mini implante. E agora estou mostrando como é que você coloca o mini implante. Aqui, sabe qual foi a dificuldade de colocar mini implante nesse paciente? Alguém sabe qual foi a dificuldade? A hora que eu estava rodando a chave aqui, ia rodando e enroscando na barba aqui, ó. Ó, linha mucogengival. Ó, gente, se não dá para aprender, só olhando aqui, ó. Entre primeiro e segundo molar, linha mucogengival, coloca 90 graus, começa a perfurar. A hora que você percebeu que entrou, que tem resistência, aí você vai mudando a angulação da chave. Olha lá. Para que isso? Para não escorregar. Porque se você colocar direto... Olha lá, enroscando na barba. Ó. Porque se você colocar direto aqui e for fazer a perfuração, ele pode deslizar, escorregar, né? Então, essa foi a técnica proposta pelo professor Chris Chang para você colocar sem problema nenhum, ó. Viu só? Não leva 30 segundos, gente. Tá. Deixa eu ver uma coisa. Ah, vamos pro... Olha aí, vamos mais rápido, senão não dá tempo de a gente mostrar mais. É porque na aula, quando eu dou aula, fica 4 horas dando aula, a gente mostra um monte, né? Então tá aí. Olha lá, colocado. Olha na gengiva, na mucosa alveolar, como ele fica legal. Gengiva inserida, desculpa. Ó. Aqui, gente, tem um efeito tampão aqui, ó. Gengiva inserida não deixa acontecer nada aí com ele. O paciente higienizou direitinho, ótimo. E aí você vai retraindo, ó, vai chegando, os acessórios vão chegando perto dele. Já teve caso de eu ter que entrar com broca transmetal aqui, cortar o tubo duplo aqui, ó, porque pegava no... Tinha que ter passado a gilete. Quem que falou aqui? Daniel. É isso. Vamos depilar o menino antes, né, Daniel? Aí põe força e tudo mais, tá? Olha lá, aí vai, as forças podem variar aí até 350 gramas, 400 gramas. Aí, mas Fernando, você prende direto? Já falamos bastante sobre isso, né? É biomecânica, depende do que eu quero fazer, tá? Agora, ó, parafuso de titânio. Como é que a gente faz para colocar o parafuso de titânio? Ó, devido à menor resistência e flexibilidade do titânio, devemos fazer uma alteração na técnica de instalação, sem dobrar o parafuso dentro do osso, para evitar uma possível fratura. E é isso que o Túlio falou para mim que ele faz e não tem fratura, tá? Então vamos ver como é que a gente faz. Ó, vai ser feita uma perfuração em 90 graus, igualzinho. Vamos perfurar 90 graus. Só que depois que perfurou 90 graus, 1 milímetro, em vez de continuar perfurando e rodando a mão, nós vamos perfurar 90 graus, 1 milímetro, 2,
volta todinho o parafuso, só que sem tirar ele do orifício, põe na angulação que você quer, que é em torno de 70 graus, e ele está dentro do orifício, ele não vai escorregar, e aí você parafusa. Então vamos lá, ó. Você pode fazer também, aqui eu não tenho uma outra foto, você pode usar a lança, tá? Usar a lança para fazer uma perfuração, e aí você já vai direto com ele na angulação que você quer. Aí, ó, a lança, ó. Você usa a lança e depois você pode ir na direção que você quer. Tudo isso, gente, é para evitar que, se a hora que você for colocar aqui, ele deslize. Olha a angulação dele aí, ó. Tá? Então vamos colocar agora, ó. Vamos lá, agora nós vamos colocar, na mesma paciente que eu já mostrei lá atrás. De um lado eu coloquei o de aço, do outro lado agora o de titânio. Então, ó. Também entre primeiro e segundo molar. 90 graus na linha mucogengival. Linha mucogengival, 90 graus. E vamos começar a fazer uma perfuração da cortical. Essa é a técnica proposta. Ó, nós estamos fazendo aqui uma perfuração na cortical, só que eu não vou mudar minha angulação, ó. Perfuramos, demos umas 8, 10 voltas, retornamos. Volta. Tiramos a cortical, colocamos na inclinação desejada. Sem tirar da entrada do orifício. E aí, 60, 70 graus. E aí nós vamos colocando. Por que aquela perfuração inicial? Para não deixar escorregar o mini parafuso, para ele não resvalar. No de aço isso é feito mudando a angulação do parafuso. Doutora Catiane, 2 milímetros. Mini implante extraalveolar, o ideal dele é 2 milímetros, tá? Mini implante de no mínimo, nessa região, no mínimo 10 milímetros de comprimento, normalmente de 12, 14 e 2 milímetros de diâmetro. Na mandíbula também buccal shelf, tá? Que hoje nós estamos falando aqui de crista infrazigomática, né? Agora, gente, e se eu quiser fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com o de aço? Faz também, pode fazer, não tem problema. É mais certeza que você vai ficar fora de raiz ainda, porque você está colocando ele já na direção correta, ó, titânio, ó. Graus, em mucosa inserida, gira inserida. Vamos penetrar umas 8 voltas aqui, só na cortical, penetrou, ó. Volta, sem tirar do orifício. Põe na angulação que você quer. 70 graus, isso no parafuso de titânio. E aí, e aí vai, gente, tem bastante caso mostrando, bastante agora, tipo. pessoal, no mesmo paciente nós vamos colocar, tá? Então tá aí, ó, aço, titânio, tá bom? Então, essas são as técnicas de colocar. E vocês viram como que é rápido para colocar? Né? Demora mais para anestesiar um paciente ali do que para colocar. Anestesiar não, porque é rápido a anestesia também que a gente põe nele, né? Que a gente coloca. Aqui é a aula do Mecânicas Ortodônticas. Aí, Daniel, do Mecânicas. Então, deixa eu voltar aqui. Qual foi o intuito da aula de hoje? Nós estamos mostrando, faz uma semana, mini implante, e faz isso, intrui, distalize, retrai. Tá, mas e aí, para colocar o mini implante? Tá aí, né? Não dá para dar uma aula grande, mas nós estamos falando, a semana que vem nós vamos falar do buccal shelf, como coloca ele também, tá? Então, você fazendo o protocolo correto, fazendo a técnica correta, não tem perigo, não tem problema. Muita gente fala assim, pessoal, nossa, e se eu pegar uma raiz? Sabe o que vai acontecer se você pegar uma raiz? Nada. Primeiro que o paciente vai gritar e vai avisar que ele pegou a raiz dele. Pronto, então você volta um pouco ele, muda a direção e pronto. Mas se eu furar uma raiz? Eu quero ver você furar uma raiz. Tenta furar uma raiz. Não fura. Com a chave de mão não fura. Então, por aqui, ó, 40 pessoas, 41 pessoas. Eu sei que a maioria aqui já sabe disso. Já foi feito trabalho. Pega um dente que vocês extraíram, prende ele numa morsa, pega um parafuso e tenta furar. Não fura.
Por que que tem essa ideia de que, mas se eu perfurar uma raiz? Porque lá atrás os mini implantes não eram autoperfuráveis, eram só autorrosqueáveis. Então, e a gente também não fazia, mandava para o bucomaxilo. Bucomaxilo pegava broca, punha broca e furava com broca para depois rosquear. E nessa furar com broca, às vezes ele penetrava uma raiz. E aí ficou esse estigma. Nossa, mas e se eu pegar uma raiz? Não fura. Mesmo que você bata bem no meio dela, não fura. Bateu aqui no meio, ó, da raiz, não fura, tá? Mas você nunca vai bater no meio. Você tem noção, né? Pelo menos, você vai tirar radiografia. Eu aqui nem tiro radiografia. E extraoveolar não preciso tirar radiografia. Eu só pego a panorâmica para ver. Mas vamos lá. Você está vendo que os dentes estão ali. Você está sentindo ali. Você está colocando. Se raspar na raiz, o paciente vai te avisar, tudo bem, mas vamos supor que está bem anestesiado e tal. Não avisou. Raspou, pegou no periodonto, pegou na raiz, pegou no cemento. Vai dar aquela ralada ali, aquela raspada. O mini implante, ele não pode ficar em contato com a raiz. A raiz tem a gonfose, que é o movimento dela de fazer isso aqui, ó, durante a mastigação. Ela vai ficar fazendo isso aqui, o mini implante vai cair. Uma semana depois ele cai. 2 semanas depois está reparado aquela região lá com cemento acelular. Está tudo bem. Então não tem o porquê esse medo de pegar uma raiz. Né? E se eu fraturar? Se fraturar e ele ficar com uma ponta para fora, você pega uma matie, você tira. Ficou com uma ponta para dentro. Eu não sei fazer cirurgia. Eu me formei e fui direto para ortodontia. Coloco o mini implante quase todo dia no consultório. Tá, e se um dia eu fraturar? Graças a Deus não fraturei nenhum aqui no consultório. Fraturei um mini implante só, colocando em MARP. Nós falamos de MARP hoje, né? Fraturei um mini implante colocando MARP. Não fraturei mais. E se eu fraturar lá dentro da mucosa, eu não conseguir tirar? Meu amigo, tranquilo, eu tenho um relacionamento muito bom com o paciente. Amigo, aconteceu um probleminha aqui, eu vou te indicar para um amigo meu tirar para você, porque não tem material para isso, mas você fica tranquilo, você não vai gastar nada e pronto, acabou, eu resolvo e boa. É isso que eu vou fazer se eu fraturar lá dentro, porque eu não sei tirar mini parafuso, você fratura lá dentro. Não tem material, não tem bisturi no meu consultório. Foi de anestésico agora por causa de mini implante, tá? Então é isso, pessoal, que a gente quer passar para vocês. Ortodontia, nova ortodontia, baseada nas novas leis de ancoragem esquelética e de biomecânicas diferenciadas agora para ancoragem esquelética, é uma outra ortodontia. Não dá para ficar fazendo aquela ortodontia do passado. Vai ficar no passado. Olha a evolução que está tendo. E a internet faz o mundo rodar muito rápido. Tá? Daqui a pouco o paciente está perguntando para você, doutora, não vai usar aquele espino aqui não, para ir mais rápido no meu caso? Para não ter que extrair o dente, para não ter que não sei o quê? Doutora, um amigo meu lá tinha uma mordida aberta igual a minha aqui, ele meio para frente assim, foi lá, não fez cirurgia não no dentista lá. E o senhor daqui, o senhor estava para mim que precisa fazer cirurgia? Cada caso é um caso, mas peraí. E se der para corrigir? Né? Um abração para todo mundo. Tchau, tchau.